graça e a paz de Cristo. Deus abençoe as vidas de todos vocês, né? Estamos aqui mais uma vez para trazermos aqui a nossa mensagem 365 dias andando com Deus. Hoje é 20 de agosto de 2025, quarta-feira. Chegamos à quarta-feira do mês dessa semana agora. Olha como a semana passa rápido, muito rápido, né? E não vamos perder tempo. Vamos continuar orando e buscando o Senhor enquanto a gente pode achar, ok? Vamos lá para o nosso tema? Olha o tema de hoje. Orgulho e punição. Para nós, pastores, para você, irmão, para você, irmã, para você que não é pastor, para você que não é isso, para você que é pastor, presbítero, diácono, para você que é membro da igreja, ainda não tem cargo ministerial, serve para todos, né? Principalmente para nós, pastores, né? Para nós que estamos na frente de trabalho, ou com um cargo de pastor, né? De presbítero, de diácono, cuidado. Vamos lá? O texto, para você ler, tá? É 2 Crônicas, capítulo 26, verso 3 a 21. Tá ok? Vamos para a nossa história? Ouça a sua história com cuidado. Ó, eu vou ler com cuidado, tá? Líder cristão pede admissão em meio a escândalo sexual. Pastor demitido por uso indevido do dinheiro. O pastor demitido por uso indevido de dinheiro da igreja. Essas manchetes me entristecem, mas não são novidades. No entanto, um artigo de jornal relatando a demissão do presidente de uma rede de plantação de igreja me surpreendeu. Ele renunciou não por má conduta ou desonestidade, mas por várias demonstrações de orgulho, intratabilidade, engano, julgamento pecaminoso e hipocrisia. Condenamos prontamente certo tipo de pecado, mas o orgulho é visto às vezes como uma falha de caráter aceitável e justificável. Mesmo quando considerado pecado, o orgulho não é considerado sério e grave o suficiente para garantir a desqualificação para a posição de ministério. Uzias era rei, um rei bom, temia Deus, fazia o que agradava o Senhor. Ele foi bem-sucedido e poderoso porque Deus o abençoou. Mas com poder e prosperidade, Uzias se tornou-se orgulhoso. Entrou no santuário do templo do Senhor e pessoalmente queimou incenso sobre o altar. Ele instituiu-se a si mesmo como um sumo sacerdote, uma posição que Deus reservara somente para Arão e seus descendentes. Está registrado em Números, capítulo 16, verso 40, tá? Quando confrontado, Uzias se irritou e não se arrependeu. Ele pensou que não devia satisfação a ninguém e nem mesmo a Deus. Pelo contrário, pelo pecado de orgulho e seus consequentes delitos, Uzias foi severamente punido com lepra, levando uma vida miserável até o dia de sua morte. Cerca de 200 anos antes, Salomão advertiu sobre a gravidade do orgulho humano. Os maus são dominados pelo orgulho, pela vaidade, e isto é pecado. Provérbios 21, 4. Não se engane. O Senhor detesta todos os orgulhosos, e eles não escapará do castigo de jeito nenhum. Provérbios 16, verso 5. E essa é a promessa de Deus. Bom, gente, é um assunto muito, muito sério e nós precisamos a cada dia mais fazer revisão nas nossas vidas. Não tem aquela coisa? Tem que fazer revisão para poder andar, um carro andar, para poder fazer uma viagem, etc. Eu queria que para a nossa jornada missionária que nós fazemos nessa terra, nós precisamos frequentemente fazer revisões com Deus. Pedir ao Senhor para nos ajudar, para nos auxiliar, não permitir que esse tipo de coisas, como orgulho principalmente, ele venha nos dominar, venha ser o chefe da nossa vida. Mas devemos
fazer essas revisões, olhar para dentro de nós, ouvir mensagens, aprender com pessoas, aprender, eu sempre falo, gente, ouvir mensagem, ler bons livros, né, estudar a palavra de Deus, né? Então tudo isso vai fazer com que a gente faça a chamada revisão. Lembrando sempre que a Bíblia não é um livro para ser interpretado à nossa própria vista. É assim que faz alguns soberbos, alguns orgulhosos, que eles acham que não precisam, né, não precisam ouvir ninguém, não precisa buscar informações em outro lado, em outra situação, né, como livros, como mensagens. Não precisa fazer isso, e eles acham que isso já denomina um princípio ou talvez uma característica de um orgulho que infelizmente tem invadido e atacado muita gente. Então por isso que a gente precisa fazer essa revisão. Seja o menor de todos, vamos aprender com eles. Deus às vezes nos abate justamente para poder a gente entender isso, para poder a gente ouvir os menores e para a gente entender que não existe maiores, existe todo mundo, todos nós somos iguais. Não é porque eu tenho um conhecimento vastíssimo da Bíblia que agora sou eu que entendo tudo, sou eu que falo, né? Não entra nessa não, porque essa é curada, é fria, como disse um certo humorista, é fria, não entra nessa não. Por mais que nós tenhamos conhecimento, é para o nosso convívio espiritual. Agora, talvez a pessoa não tenha talvez a teologia que eu tenho, não tenha o conhecimento que eu tenho, mas ele tem a experiência, que é muito, talvez, digo que ela prevalece um pouquinho, né? E nós precisamos ouvir a experiência nos momentos também. E essas experiências, junto com a minha teologia, vai fazer que eu seja muito melhor ainda. Olha só. Né? Eu ouço a experiência, uma mensagem que traz uma experiência do púlpito para mim, eu pego a minha teologia, né? Tudo aquilo que eu aprendi, e eu vou colocar isso de uma forma tão prática na vida e ensinar melhor ainda, que Deus assim faz conosco. Temos aqui esse exemplo aqui de pastores que são demitidos por conta de alguns delitos, e aqui que me chama a atenção, esse pastor que foi, né, ele renunciou porque ele fez o seu autoexame e viu que ele não tinha como resolver o problema dele. Então ele preferiu renunciar. Às vezes é preciso que a gente faça isso, né? A gente faça isso na nossa vida. Nós nos renunciamos a alguns cargos, algumas coisas, que para nós não sermos escândalos, para nós não sermos um problema para a sociedade como cristão. Ao contrário, eu me orgulho muito do que eu fiz no passado. Me orgulho muito, né? E não me arrependo nem um minuto de ter feito não o erro, não cometido o erro, mas ter renunciado um trabalho, ter renunciado esse trabalho. Me orgulho com isso, fico muito feliz por isso. Mas a questão aqui é que Deus, né, promove essas pessoas. Deus, ele exalta essas pessoas. Pior são aqueles que estão lá, sabe, temando numa direção e Deus não está mais naquela direção, como aconteceu com Saul, né? Saul temou e Deus não prevaleceu. E temos aqui um exemplo dado no nosso texto como o rei Uzias, né? O rei Uzias foi um homem usado por Deus. Deus abençoou este homem como no seu reinado ali, e Deus abençoou ele profundamente, mas só que ele deixou que o orgulho, a soberba entrasse no seu coração por conta dos seus feitos. Esse é um problema sério. As pessoas que são aí, entre aspas, usadas por Deus, aí eu orei e fulano foi curado, eu fui na igreja eu fiz isso e Deus abençoou. Aí é um perigo, porque aí começa a entrar a soberba no seu coração, começa a entrar a soberba. Isso é um problema muito sério. E aí existem consequências, como aconteceu com os Uzias aqui. Ele foi lá, quis entrar lá, não, eu sou o rei, eu posso queimar os incensos, mas foi designado isso para os filhos para Arão e seus descendentes. Não, mas eu sou o rei, e avisaram isso para ele. Desculpa, mas ele não quis dar ouvido. E consequência qual foi? Ele foi cometido de lepra. Existe a punição,
Nunca se esqueça disso. Para todo soberbo vai ser punido. Hoje, talvez alguém que você pensa que não, fique tranquilo, deixa na mão de Deus. Não se irrite com ele, não bate de frente com ninguém. Apenas entenda que um dia vai vir a punição. Nem que seja ela no inferno, né? Mas vai estar a punição. Isso é um perigo também. Pessoas achar que não, porque Deus ele tem o seu tempo, ele tem o seu limite com as pessoas. Então, e esse homem aqui é cometido de lepra e a lepra foi com ele até a sua morte. Salomão adverte aqui, como nós podemos ler, que o orgulho é pecado, né? Que os orgulhosos não vão escapar de hipótese alguma do castigo. Que nós possamos aprender isso. Não é humilhante você entender isso. Não é humilhante você se inclinar diante de Deus. Ao contrário, é honroso você de dizer para Deus: Senhor, eu errei. Tem uma passagem na Bíblia que Davi, ele deixou que o seu coração se exaltasse. A diferença é ao contrário do rei Uzias, tá? Ao contrário do rei Uzias. E aí, Deus puniu ele, né? Então ele tinha 3 opções, não vou lembrar aqui exatamente as 3 opções. Uma era estar na mão do inimigo, outra era eu esqueci agora. Eu sei que a última, a terceira, me perdoe, mas eu tenho um bom tempo que eu não li essa passagem, vou até ler ela de novo. E na terceira falava que é estar debaixo da mão de Deus. Está na mão de Deus. Aí ele disse: olha, é melhor estar na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. E ele se arrependeu disso. Ele viu o erro que ele cometeu em fazer aquele recenseamento ali do povo de Israel. Porque o povo era muito grande, era uma multidão, e isso faz com que as pessoas se vangloriem e se orgulham disso. E a soberba entra, com certeza, né? Tem aí, eu sou pastor de uma mega igreja, uma igreja que tem 1000 membros, né? Gente, isso aí é soberba, né? Na verdade, nós somos pastores, né? Não para poder dizer que eu tenho ovelha. Tem pessoa que fala assim, né? A minha ovelha. Não é a minha ovelha. É a ovelha que Deus me deu o direito de pastoreá-la, de administrá-la. Então, nenhum membro da igreja pertence a nós, pastores. Pertence a Deus. Estamos ali apenas para administrar eles, para ajudá-los a crescer, ajudá-los a se levantarem, ajudá-los a ser grande homem, grandes mulheres. É assim que eu penso e procuro sempre fazer. Aí vocês, meus amados irmãos da igreja, né? Apenas deixar que eu ajude vocês a crescerem, né? Então a gente tem não somos donos de ninguém, não somos donos nem da nossa própria vida, né? E ele achou que não deveria dar satisfação a ninguém, né? Nem propriamente a Deus, porque ele era rei, né? Eu sou rei, então ninguém se mete comigo, porque eu sou rei. E acabou que viu o que aconteceu com ele. Cuidado, vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado, né? Eu, particularmente, procuro sempre mostrar para aqueles que eu estou pastoreando, né? E que isso não é o caminho, né? Porque eu não que eu passei por isso, né? Mas às vezes a gente entra sempre aquela coisinha pequena, né? De soberba. Opa, eu preguei, aconteceu isso, né? A minha igreja está assim, a igreja está assado. E às vezes Deus abate as pessoas para poder elas entenderem que nós não somos nada nessa terra, a não ser servo do Deus Altíssimo. Ser servo é estar dominado pelo seu Senhor. Ser servo é estar guiado pelo seu Senhor. Ser servo é estar orientado pelo seu Senhor. Então é isso ser servo. Ser servo? Então vamos ser servo. Independente do que você seja, né? Seja o que for, nós somos servos. E por sermos servos, precisamos somente andar na orientação. E a única forma de andarmos na orientação dele é entendermos a sua palavra e andarmos segundo a sua palavra. Eu, particularmente, tudo que eu falo, entendeu, amados? E até os irmãos da igreja, tudo que eu falar, tudo que eu ensinar e tudo que eu vejo, eu falo assim: olha, isso não é legal, eu não faça isso, não faça aquilo, porque eu tenho um respaldo bíblico e nós queremos que a igreja seja igreja.
vamos aprender isso. Não, tá bom? Deus abençoe e essa lição, poderíamos falar muito mais sobre isso. Podemos mais tarde falar mais sobre isso, né? Temos muito tempo ainda. Enquanto eu estiver vivo, a gente vai aqui ministrar aqui muitas coisas aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que nós possamos aprender, né, que orgulho não pode. E se quiser persistir no orgulho, vai haver a punição. Vamos lá para o nosso examine? Esse aqui também é muito interessante, né? Leia também Daniel, capítulo 4, versos 19 a 37. Observe a forma severa de Deus de lidar com o pecado do orgulho de um rei. Nabucodonosor virou bicho, foi lá pastar, né, comer mato, viver no meio como um bicho. Por quê? Babilônia, fui eu que fiz. Foi comer bicho, foi lá, virou bicho, até que se arrependesse. Cuidado para não virar bicho. Tem muitos bichos dentro de igreja, né, que não são ovelha. Vamos lá, considere. Que gravidade tem o pecado do orgulho para você? Essa é uma boa pergunta. E aí, o que você responderia? Que gravidade tem o pecado do orgulho para você? A tua resposta vai ser a forma de saber que você entendeu ou não. Eu queria tanto ouvir essas respostas. É só falha de caráter? O que você acha? Né? É só falha de caráter? Ou tem mais coisa aí? Tem mais pergunta. Se você fosse orgulhoso, se consideraria desqualificado para o ministério da liderança? Como nós lemos aqui, ela não vai desqualificar. Porém, a pessoa precisa se arrepender, precisa entender, né? E não é questão que você vai tirar o pastor ali da cadeira pastoral dele porque ele está soberbo. Não, nem Deus tira, nem ninguém vai tirar. Só que a pessoa precisa aprender, né? Ele vai ter consequências. E espero que as consequências que ele tiver, ele aprenda, né? Então, eu considero que não, né? Mas se você quiser, se tiver alguma ideia sobre isso, é só você me falar aí que a gente vai conversar sobre o assunto, ok? Deus te abençoe, meu amado. E a hora hoje pulou demais. Eu tô esses últimos assuntos aqui, tá dando pano pra manga, né? Deus terminar aqui, amado, até amanhã, em nome de Jesus.